Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. É o texto que nós vamos meditar. E você pode deixar a sua Bíblia aberta lá em Efésios. Nós vamos usar alguns textos aqui e não vamos sair mais de Efésios. Hoje eu vou usar somente o texto de Efésios. No capítulo 1, o versículo 20, diz que esse poder ele, Deus, o Deus Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, Jesus Cristo está muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio. Ele está muito acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Presta atenção nisso. Aquele que está acima de tudo designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Quero convidar você para pensar comigo nessas crianças que estão afastadas da sociedade atual, no interior da África, no interior da Índia, em algumas regiões muito longe, na China, no Oriente. Crianças que não têm contato algum com a civilização no sentido de tecnologia. Não tem mídia, não tem internet, não tem computador, não tem televisão, estão totalmente alheias a tudo. Imagina uma criança muito pobre que vive numa região desta. O mundo dela é aquele. Ela não conhece outras coisas, nem sabe que existem outras coisas, porque o mundo dela é aquele. Vamos supor que chegue alguém querendo abençoar aquela criança, querendo dar uma experiência nova para aquela criança, no sentido de querer dar a ela uma semana na Disney, com tudo pago. Tudo pago. Você vai ficar uma semana na Disney, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Primeiro, ela nem sabe onde fica Orlando, muito menos Estados Unidos, e nem tem ideia do que é Disney. A pergunta é, você acha que ela vai ficar empolgada com essa notícia? Se ela vai ficar entusiasmada com essa notícia, de que vai passar uma semana na Disney, com tudo pago, para brincar e comer à vontade em todos os brinquedos de lá, você acha que ela vai ficar empolgada? Não. Ela não tem ideia do que seja, ela não tem ideia do que isto poderia acarretar na vida dela, ela não se sentiria nem um pouco empolgada. Eu creio que é isso que acontece muitas vezes conosco, quando nós lemos a Bíblia e começamos a perceber as coisas que Deus promete para nós, em relação ao céu, em relação à vida espiritual, em relação à vida da abundância, em relação a uma vida de vitória. Nós não temos ideia do que é isso, por isso nós não nos empolgamos. Nós não temos ideia, é por isso que você leva de uma forma tão leviana, tão irresponsável a tua vida espiritual. Porque se nós tivéssemos ideia do que é realmente essa vida, do que significa participar de uma igreja, ser membro de uma igreja, o que é ser filho de Deus, nós teríamos muito mais entusiasmo. Haveria muito mais vontade em nossas vidas, de ouvir o convite de Deus para conhecê-lo, nos abrirmos para a eternidade, buscarmos o que é realmente importante, a salvação de nossas vidas, mas não somente lá no céu, mas viver bem o aqui e agora. Mas só que nós não nos empolgamos, porque não entendemos o que isso significa, e justamente porque a nossa visão está muito mais centrada no temporal, no aqui e agora. Estamos muito mais preocupados com as coisas que nos faltam em relação à saúde, a emprego, a trabalho. Não que essas coisas não sejam importantes, prazeres momentâneos, mas não temos ideia do espiritual. Se nossa visão, nosso foco estivesse realmente nas coisas que são importantes, as nossas atitudes seriam muito diferentes. E, consequentemente, viveríamos muito melhor aqui no temporal. Com as coisas que nós corremos tanto atrás, Deus ia nos dar, porque estamos buscando o seu reino em primeiro lugar. C.S. Lewis disse uma coisa que me marcou: o que não é eterno
é eternamente inútil. E nós estamos centrados naquilo que não é eterno. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando começamos a ler a Bíblia, e a importância de estudar a Bíblia, a importância de conhecer a Bíblia, nós nos deparamos, por exemplo, com a carta de Efésios, uma das cartas mais profundas da Bíblia. Paulo escreveu em Roma, quando estava preso, logo depois ele foi morto, e ele coloca, de uma forma muito clara, o plano de Deus para nós. Existe um propósito para nós, existe uma execução desse plano feito em Cristo, e existe a aplicação desse plano feito pelo Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, constituindo um povo, uma família para si. Qual que é o tema da carta de Efésios? Qual que é o assunto principal da carta de Efésios? Igreja. O que é uma comunidade de salvos? O que é ser membro de uma igreja? O que isso significa e acarreta a minha vida? É muito mais do que frequentar um ajuntamento no meio de semana, ou no final de semana. Quando Paulo fala sobre a igreja, ele nos dá uma visão muito clara do que isto é real para as nossas vidas. É o assunto da carta de Paulo. É o assunto, igreja. Quando ele diz, Jesus Cristo assentou-se nos lugares celestiais. Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome, tem um poder que está acima de todo poder, e esse poder ele deu à igreja. Ou seja, eu e você fomos chamados para viver de uma forma muito melhor que nós temos vivido, se nós entendêssemos o que é ser igreja, o que é ser filho de Deus, o que é ser membro de uma igreja. Autoridade, vida em abundância. Muitos estão manietados, estão totalmente aprisionados em crenças que limitam literalmente as nossas vidas. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? O que acontece com um elefante em circo? Um elefante em esses lugares onde ele está e tem que ser domado. Um animal de 6 toneladas. Como vai domar um elefante desse? Tudo começa lá na infância. Tudo começa com ele como um filhote. Aquele elefante é preso numa estaca com uma corda amarrada numa das suas patas. Ele pequenininho, ele tenta se libertar, mas não consegue. Ele tenta sair e não consegue. E ele tenta algumas vezes e não consegue. Isso aí, os domadores de elefante fazem isso. Com o tempo, ele cresce, fica um elefante adulto. Se ele fizer sem muita força e sem muito esforço, isso aqui ele arrebenta com a estaca e com a corda. Mas na mente dele foi condicionado, eu não posso, eu não consigo. E aquela cordinha o escraviza. Eu acredito que tem muitas pessoas vivendo assim, muito longe do seu potencial. Estão vivendo muito aquém do que poderiam viver, porque acreditam que não podem. E é quando nós nos deparamos com a Bíblia que Deus vem e traz uma mensagem para nós, dizendo quem nós somos, e todo o nosso potencial. Se eu entender de fato o que é ser um filho de Deus, isso revolucionaria a minha vida, totalmente. Não como num aspecto de religiosidade, eu sou membro de uma igreja, não é isto, mas a ideia de pertencer ao reino de Deus. Quando eu vim para Jesus, eu não saí de uma igreja e vim para outra, eu não saí de uma religião e vim para outra. Isso não significa nada, porque quando não se muda a vida, você pode frequentar quantas igrejas forem, ou quantas religiões você tiver em mente, isso não vai mudar nada. Mas quando há uma mudança de eu participar da igreja de Jesus como membro, como filho de Deus, há uma mudança de reinado. Eu saio do poder das trevas, do reino deste mundo que está confinado ao inferno, de uma vida fracassada, de uma vida sem esperança. Posso até ter bens, posso até ter saúde, mas eu vou para o inferno, o que isso adianta? E quando eu saio desse engodo e venho para o reino de Jesus, do reino de Deus, há uma mudança de reino. Então qual que é a ideia? Eu viver como filho de Deus, príncipe e princesa, ter uma vida muito melhor.
plena, abundante. Não foi essa a promessa que Jesus deu para Pedro, quando disse: eu vou edificar a minha igreja? Eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra profética. O Deus onipotente me chama para ser parte do povo dele, que ele chama igreja, palavra grega eclesia, chamado para fora. A mesma ideia do Israel do Antigo Testamento, um povo santo e separado. Agora a igreja é o Israel do Novo Testamento, um povo que Deus ama. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é para defender, não é para atacar. Então está dizendo que o papel da igreja é avançar, o inferno recuar. Está dizendo que a luz prevalece sobre as trevas. Está dizendo que você pode viver muito melhor do que você tem vivido. Pode dizer de uma forma muito clara que você não precisa ter medo de macumba, de olho gordo, de inveja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As coisas do mal não atingirão você, porque você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Então, uma vez que eu sou chamado para avançar, para vencer, a Bíblia usa um termo que eu acho lindo demais, uma expressão chamada mais do que vencedor, em Romanos 8:37, e a palavra grega literal é super vencedores, ou seja, uma vitória esmagadora. Eu fui chamado não para ser um sobrevivente da vida, mas eu fui chamado para vencer todos os traumas existenciais, todas as dificuldades que eu tive na minha educação. Eu fui chamado para vencer todas as pressões. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Eu fui chamado para viver o melhor de Deus. Agora a pergunta: você tem vivido esse potencial? Ou você é uma pessoa deprimida, desanimada, inconstante, tendente a cair, tendente a ceder, não consegue se firmar em nada? Você tem vivido esse potencial? A mensagem de hoje pode revolucionar a tua vida. A palavra de Deus pode revolucionar a tua vida. É essa palavra que Deus vai ministrar com você hoje, sobre o potencial que eu posso ter e a base para eu ter. Eu posso, eu acredito, eu creio. Como que eu posso viver assim? É o que Paulo responde em Efésios. Paulo começa a traçar aqui um alicerce. Eu posso viver como mais do que vencedor? Eu posso viver como filho de Deus ao ponto de ser uma pessoa extraordinariamente feliz, entusiasmada com aquilo que virá, coisa que aquele menino não tinha com a Disney, mas eu começo a ter uma visão espiritual de algo entusiasmante, que vai me levar a viver muito bem. Eu posso vencer o mal, eu posso vencer as tentações, e a melhor notícia de todas: eu posso ser cada dia melhor. Amanhã eu posso ser melhor do que hoje. O ano que vem eu posso ser melhor do que este ano. E outra notícia também maravilhosa: eu posso sonhar. Sonhar, olhar para frente com entusiasmo, independente da minha idade, mas crer que a idade está aqui e aqui, e sonhar. Pessoas novas, cronologicamente falando, são velhas, emocionalmente falando, que vivem como a vida tivesse acabado. E pessoas velhas, cronologicamente falando, muitas vezes são novas, jovens, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então Deus está disposto a trazer para mim uma mensagem revolucionária. Eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser mais do que vencedor, mais do que vencedor. Então eu quero tratar com você sobre a base disso em Efésios. A primeira coisa que eu preciso entender para que eu seja mais do que vencedor é que eu sou de Deus, ponto. Eu sou de Deus.
Eu preciso entender isto. O texto de Efésios, como diz que Jesus assentou-se nos lugares celestiais, e depois ele deu à igreja, e ele diz que a igreja também assentou-se nos lugares celestiais. Eu quero desafiar você a ler Efésios na sua casa, são só 6 capítulos, um livro extremamente profundo, e ele começa com a base de tudo. Quem eu sou? Eu sou de Deus. O que vem à tua mente quando diz Jesus assentou-se nos lugares celestiais? 2 coisas que nós podemos entender aqui. Primeiro, descansar. Imagina uma pessoa que trabalha duro o dia inteiro e chega em casa e descansa. Uma dona de casa que faz o seu trabalho e depois descansa. Senta, com aquela sensação gostosa de dever cumprido. Eu trabalhei e agora eu vou descansar. Contemplando um trabalho realizado, aquele senso gostoso de realização própria. Agora, nos primórdios, sentar também tinha a ideia de exercer autoridade ou reinar. Essa visão antropomórfica que a Bíblia usa em relação ao Deus que está sentado no trono, é para nós entendermos que Ele domina sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia diz que Jesus assentou-se à direita de Deus Pai, ou seja, Ele exerce autoridade, Ele reina. É por isso que a Bíblia declara que Jesus assentou-se. Ele fez o seu trabalho, Ele trabalhou duro para a nossa salvação, Ele sofreu injustiças nesse mundo, enfrentou tentações, pressões, ódio. O cume do seu sofrimento foi naquela cruz, onde Ele teve 6 horas ininterruptas de câimbras, dores físicas, esgotamento sanguíneo, dores emocionais. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, afastou-se dele, virou as costas para ele, porque naquele momento ele estava pegando todo o pecado da humanidade sobre si. É por isso que ele diz para nós: coma desse pão, beba desse suco, porque você vai lembrar o que eu fiz por você. Jesus naquele momento diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Ele morreu, dores sem fim, sofrimento sem medida. Depois Ele ressuscitou, foi levado aos céus, está à direita do Pai. Ou seja, Ele viu a sua obra, Ele descansou da sua obra. Aquilo que precisava ser feito para eu voltar para Deus, Jesus fez, e agora Ele reina sobre tudo e sobre todos. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E é uma coisa tão linda, tão profunda, que no capítulo 2, presta atenção nisto, Efésios 2, 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha para mim, o verbo está no passado, mas a nossa salvação na mente de Deus é tão certa que Deus usa o verbo no passado. Na mente de Deus nós já estamos assentados lá no céu. A salvação que nós temos foi conquistada de uma forma tão poderosa por Cristo, que na mente de Deus, o poder que Ele deu à igreja, aquele que crê, já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. O verbo no passado, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, tudo por amor, não é porque eu mereço, demonstrada na sua bondade. Por que podemos ter certeza? Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus, e não é por obras que ninguém se glorie. Eu sou de Deus, não é porque eu sou uma pessoa que faz tudo certo, luto para ser cada dia, não é pela graça. Sabe por que Deus te ama demais? Porque você crê. O que te faz ser filho de Deus é a tua fé em Jesus, uma fé que te leva a ter compromisso com Ele, de amá-lo, de querer conhecê-lo, de levá-lo a sério. Isso é graça, não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras, mas é pelo que eu creio. Você está na casa de Deus, você não estaria aqui se você não o amasse.
Você não estaria nunca aqui, se você não tivesse interessado em querer agradá-lo. Você precisa começar a quebrar com essas mentiras na tua vida. Porque o grande problema nosso é quando nós começamos a buscar Deus baseado naquilo que nós fazemos. Só que nós fazemos muito aquém do que poderíamos fazer sempre. Senhor, me ajude, me abençoe. Eu sei que o Senhor vai me abençoar, porque eu oro em nome de Jesus, pelo que Ele fez, não pelo que eu faço. Eu sou de Deus, porque eu creio. Eu sou de Deus, e eu preciso crer que os caminhos de Deus são infinitamente maiores que os meus, e que Deus tem um propósito bem definido na minha vida. Você não está aqui por um acaso, você não ouviu o Evangelho por um acaso, você não teve simplesmente uma curiosidade de conhecer uma igreja, e isso fez com que você estivesse aqui até hoje. Não foi por um acaso, nada é por um acaso. Existe sim um propósito glorioso e eterno de Deus. Antes mesmo de você conhecê-lo, Deus já te conhecia. Antes mesmo que houvesse mundo, Deus já te amou. Você não faz ideia da dimensão do que é a vida espiritual. Então eu preciso entender que eu sou de Deus. É o que me fez batizar numa igreja, assumir o compromisso de batizar mesmo, de dizer, eu sou de Deus, eu assumo publicamente que eu sou de Deus, não preciso me envergonhar disso. E a partir do momento que eu creio nisto, olha só o que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos, propósito, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. A Bíblia começa a nos dar uma visão muito mais ampla do que a nossa visão limitada. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, que Deus tem nos abençoado, mas nós não reconhecemos as bênçãos, porque elas são espirituais nas regiões celestiais. Você está muito mais preocupado com o teu dinheiro, com o teu emprego, com o teu trabalho, com a tua vida sentimental, e é por isso que você reclama tanto de tudo, e vive de uma forma tão medíocre e miserável, porque a nossa visão de satisfação está muito mais voltada para o contentamento material. Se a nossa visão estivesse realmente voltada para o propósito eterno de Deus, de que o meu nome está escrito no livro da vida, que os meus pecados estão perdoados, você não tem ideia, mas o diabo como um leão ruge ao teu redor, querendo te devorar, mas os anjos de Deus estão ao teu redor, te protegendo todos os dias. Mas você não percebe isto, porque você está preocupado com as coisas que estão faltando na tua vida, com as dificuldades que você tem passado. Agora aguenta essa. A maioria dessas dificuldades, foi você mesmo que provocou, e você mesmo cavou com as suas próprias mãos. Mas há em nós aquele sentimento de colocar a culpa em Deus, de tudo que acontece de mal em nossas vidas, esquecendo que mesmo nas dificuldades, Deus está disposto a nos abençoar, através de uma coisa chamada provação. Se eu começar a agradecer mais, se eu começar a ter mais fé, se eu começar a cada dia acordar mais disposto para viver intensamente a vida que Deus me deu, e fazer a minha parte, eu posso sim ser muito mais feliz do que eu sou, acreditando num propósito eterno. Eu vou morar eternamente no céu, mas enquanto isso não acontece, eu vou viver o melhor possível aqui nessa terra, e eu vou começar a agradecer mais o que eu tenho, e principalmente agradecer mais o que Deus vai me dar, pela minha atitude de fé, porque eu vou conquistar o impossível, e vou conquistar algo que eu não consigo ver hoje, mas pela fé eu vou conquistar. Isso é vida plena, isso é vida em abundância, não tem nada a ver com uma vida desanimada, uma vida deprimida. Eu sou de Deus, então eu preciso entender isso. Há um propósito eterno na minha vida, onde Deus teve iniciativa, onde Ele me escolheu, onde por causa de Jesus, Ele trouxe em mim hoje uma nova identidade. Isso é a base de tudo.
Eu sou mais do que vencedor, porque eu preciso ter certeza de quem eu sou. Eu sou de Deus. Se você pegar o capítulo 1 de Efésios, você vai ver o versículo 4, porque Deus nos escolheu nele. O versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados por filho, por meio dele, de Jesus. Nele nós temos a redenção, nele nós temos o perdão dos pecados, nele nós também fomos escolhidos. Todas as cartas de Paulo, a essência é através dele. Se eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. Então imagina Deus olhando para você como um filho amado, por causa do que Jesus fez. Isso revolucionaria a minha vida. Aconteceu uma coisa interessante, quando Paulo escreveu a carta de Éfeso, ou para a igreja de Éfeso. Paulo, ele era estrategista, um missionário fantástico, o maior de todos, o que mais influenciou o Ocidente, até hoje, a cultura ocidental, influenciada pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele escolheu Corinto e ficou lá um ano e meio, 18 meses, porque era um grande porto de exportações e importações da Ásia. Uma cidade enorme, de mais de 600 mil habitantes, então ele ficou um ano e meio lá. Ele escolheu Éfeso e ficou 2 anos em Éfeso, porque era uma colônia romana. Era uma cidade importantíssima na Ásia, a capital da Ásia, do Império Romano. Uma cidade muito grande. Então as pessoas de Éfeso viam carros romanos, lá tinha o fórum, lá tinha o poder público. Roma estava centrada ali em Éfeso. Havia muitos cidadãos romanos em Éfeso, havia muitos soldados romanos em Éfeso. Então toda aquela ideia de Éfeso estava na mente das pessoas que habitavam ali. Então Paulo, para contextualizar a palavra, por isso que eu digo para você, é importante eu estudar a Bíblia, para entender alguns textos. Isso pode me dar uma profundidade muito maior. Olha só o que ele diz no capítulo 1, sobre nós que cremos nele, em Jesus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o que aconteceu conosco, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E esse selo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós lemos esse texto, nós não temos uma ideia muito profunda do que diz, mas as pessoas de Éfeso tinham a ideia. Qual que era o selo? O selo do Império Romano, esse aqui. Você lembra quando Jesus pegou um denário, e quando perguntaram para ele se devia pagar imposto ou não para Roma, ele pegou um denário que seria praticamente uma moeda como essa, e diz a imagem de quem está aí, de César. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A águia era o símbolo de Roma, era o selo de Roma. Então tudo que tinha um selo de Roma, a mensagem era: pertence a César, pertence ao império, pertence ao imperador, ninguém mexe. Há uma garantia de proteção, há uma garantia. Aquelas pessoas que ofendiam um soldado romano eram mortas. Então quando Paulo chega e diz: vocês têm o selo do Espírito Santo, está dizendo o seguinte: em vocês ninguém põe a mão, vocês são de Deus, e você é de Deus, não é porque você faz tudo certo, mas porque você crê em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele te fez assentar nos lugares celestiais para reinar. O diabo não pode tocar em você, as circunstâncias não podem tocar em você, a não ser se o dono da tua vida e das tuas coisas, o dono do universo, que colocou em você o selo, permitir para te provar, não para te fazer mal. O cristão não pode ter medo de macumba, o cristão não pode ter medo de inveja. Você está prosperando? Você vai prosperar muito em nome de Jesus, porque o diabo te odeia, as pessoas do mundo te odeiam. Vivemos num mundo encharcado pelo ódio, pela inveja. Isso aí é muito natural para este mundo que nós vivemos, mas nós temos o selo. Satanás sabe disto, por isso que ele não mexe em nós. Os anjos de Deus estão nos guardando, a luz prevalece sobre as trevas.
Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Não é porque eu faço tudo certo, mas é porque eu creio. E se eu creio, e se eu acredito, não tem maldição na minha vida. Pode ter alguns distúrbios de educação, mas não maldição, como algumas pessoas insistem em dizer que crentes têm maldição hereditária. Não tem. Você pode ter alguns distúrbios de educação, pela educação que você teve na tua casa, que você vai ter que dia a dia vencer isto. Mas maldição hereditária, é impossível um filho de Deus ser maldito. É impossível. Possessão demoníaca. Tem gente que vai em igreja e possessa, fala, crente fica possesso. Não, frequentador de igreja fica. Pastores ficam. Mercenários de púlpito fica, mas crente no Senhor Jesus, não. Quem é de Jesus Cristo não fica possesso, não. Porque Deus me deu o selo. E diz aqui, é a garantia de que eu vou buscar vocês, que eu vou levar vocês para mim, vocês são meus. Na minha mente, vocês já estão assentados nos lugares celestiais. Eu quero que você preste muita atenção. Descansar e reinar. Palavra de Deus para a tua vida. Deus te chamou para reinar em vida. Deus te chamou para ser hoje um príncipe e uma princesa. Deus te chamou para isso, é o propósito dele para a tua vida. Deus te chamou para viver bem, o melhor. Você acha que Deus quer que você continue desanimado assim? Você acha que Deus quer que você continue sempre com essa depressão, com esse jeito, com essa vida para baixo? Olha mais no espelho. Veja se você tem postura de um filho de Deus ou de um escravo. Porque pessoas até arcadas estão andando, vitimizadas pela vida. Eu sou de Deus. Eu tenho a marca de Deus. E eu fui chamado para ser príncipe e princesa e reinar com Ele aqui. Depois de uma forma plena lá no céu. Mas o reino começa aqui. Quando eu creio quem eu sou, eu vou chegar no outro ponto que eu posso agradar a Deus, porque eu sou de Deus. É interessante o capítulo 4, quando Paulo diz, como prisioneiro do Senhor, ele estava em Roma preso, escreve para Éfeso, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que andem de maneira digna do chamado que receberam. Acho interessante que a carta de Efésios, ela está dividida em 3 partes principais. A primeira é sobre a essência de quem nós somos de Deus, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo trata sobre quem nós somos pelo que Cristo fez por nós. Somos salvos, somos filhos, fomos chamados para reinar. Quem nós somos, a nossa essência. Agora, a partir do capítulo 4, é a parte prática. Como que eu vou andar? Então parece um paradoxo, parece uma contradição, porque no capítulo de 1 a 3 da nossa posição, ele diz, vocês estão assentados. Agora no capítulo 4, ele fala, vocês andem. Como que eu posso andar e sentar ao mesmo tempo? Então a questão do sentar é a questão da minha posição. A minha posição em Cristo, eu sou filho de Deus porque eu criei e creio. Eu sou filho de Deus porque Deus colocou o selo em mim, eu sou filho de Deus. Agora o que vai acontecer eu sendo filho de Deus? Eu vou ter que andar de acordo com aquilo que Ele quer. E eu preciso entender uma coisa, eu posso andar assim. Eu posso ser uma pessoa diferente. Eu posso. Se eu quiser, eu posso. O diabo diz que você não pode. As suas emoções dizem que você não pode. O mundo diz que você não pode. Mas Deus, que é a verdade, diz, você pode sim. Porque você é de Deus. Um andar diferente. Um andar de acordo com aquilo que Deus tem. Deus chama isso de santificação, que é o tema que nós temos trabalhado aqui. Um povo cada dia mais parecido com Ele, separado para Ele. O Espírito Santo agindo em minha vida, me fazendo uma pessoa melhor.
Sabe o que é andar diferente? Para de reclamar tanto. Todo mundo lá fora reclama. Eu vou ter um andar diferente. Sabe o que é andar diferente? Para de ser tão ansioso, tão preocupado, porque lá todo mundo anda assim. Mas só que as pessoas de lá não têm um contato direto com Deus. E quem está sentado no trono da vida delas são elas próprias. Aí elas têm que ficar ansiosas mesmo, porque eu não consigo controlar o futuro e nem as pessoas. Mas quando eu sou filho de Deus e Deus está sentado no trono da minha vida, eu posso acreditar que Ele está no comando de tudo, principalmente do meu futuro e do meu amanhã. É um andar diferente. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que começar a pensar que a minha postura é andar diferente. Você falava palavrões, você via filmes pornográficos, você adulterava. Todos esses verbos estão no passado, porque agora você foi chamado para fora, santo, separado, igreja, chamados para fora. E agora, pelo fato de ser filho de Deus, essas coisas não cabem mais na minha vida, porque agora eu tenho um andar diferente. Andem de acordo com o chamado de vocês. Se eu sou filho de Deus, eu preciso entender que eu posso sim ser diferente. O grande problema nosso, para sermos pessoas melhores, é que achamos que não vamos conseguir. Pelas nossas forças não mesmo, mas pela fé podemos sim, porque em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Então se é Ele que está agindo na minha vida, eu estou buscando, eu posso sim. Para de ser uma pessoa tão irritadiça. Você percebeu que esse mau gênio está te afastando das pessoas que você mais ama, e você não consegue se dominar? Você percebeu que esse ataque de raiva que você tem, está te atrapalhando, e você não consegue se dominar? Você percebeu que os vícios que você tem, cigarro, bebida, estão te matando, e você não consegue tirar isso de você? Então eu preciso de algo sobrenatural na minha vida, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de algo transcendente na minha vida, um andar diferente. Andem da maneira digna do chamado. Deus me chamou. Aí Paulo, no capítulo 4 em diante, ele coloca vários pontos extremamente práticos. O versículo 2, vários pontos práticos. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É um andar diferente. Queridos, qual que é o grande problema nosso? O grande problema nosso é que nós não temos agido como filhos de Deus. Se a Bíblia diz para nós sermos completamente humildes, significa tratar o outro com honra. Isso é humildade. Eu reconhecer quem eu sou e a cada dia procurar tratar as pessoas, não maiores, não menores, mas com honra na minha vida. Não foi isso que Jesus fez? Lavando os pés dos discípulos antes de ser morto. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Você quer uma ideia interessante do que a Bíblia está dizendo sobre um andar diferente, que o Espírito Santo quer me levar a isto? Quando você está diante de uma autoridade, você se submete a ela. Um guarda de trânsito está doido para te multar, e ele pode te multar, você fala: meu Senhor, desculpa, eu não vi aquela placa. Abaixa a cabeça e fala mansinho e tal, tentando ver, quem sabe ele tira essa multa de mim. Quando você está diante de um juiz que pode definir uma condenação, você vai tratá-lo com muito respeito, porque ele tem autoridade para te condenar ou te absolver. Então pessoas imbuídas de autoridade, o seu chefe, pessoas que estão acima de você, você trata muito bem, porque você reconhece, são superiores. Por que você não trata assim sua esposa? Você não trata assim seu marido? Você não trata assim seus pais? Você não trata assim seus filhos? Você não trata assim seus irmãos? Por uma só colocação, você se acha superior a eles. E quando a pessoa se acha superior a outra, ela pisa na outra. É por isso que eu tenho que ter um andar diferente. Não andar como as pessoas deste mundo andam, mas andar como Deus quer que eu ande, tratando as pessoas com honra. Dócil,
Dócil, uma pessoa doce. Sabe o que é uma pessoa doce? É uma pessoa que não se deixa ser amarga pela vida. Meu trabalho não está bom, meu emprego não está bom, minha família não está boa, eu estou sofrendo injustiça, já tive decepções amorosas, já me fizeram isso. Aí o que você percebe? Você ficou amargo, amarga. Isso faz com que as pessoas só se afastem cada vez mais de você e você assuma um senso de vitimização. Que maneira triste de se viver. Jesus foi o homem que viveu nessa terra, que foi mais injustiçado, porque ele não cometeu nenhum erro. E até o final da sua vida, ele tinha doçura. Doçura. Ele era tão dócil, que Judas, para traí-lo, traiu com um beijo. Porque Judas não teve coragem nem de apontar o dedo, pela doçura que ele tinha. Eu sou de Deus, eu tenho que ser uma pessoa mais dócil. Eu sou de Deus, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Paciente com as pessoas, paciente comigo mesmo, paciente com a vida, paciente com o meu trabalho, paciente com as pessoas que me rodeiam. Eu quero só te fazer uma colocação para você pensar. Os maiores equívocos que você cometeu na sua vida, os maiores, foram em momentos de impaciência. Pensa se não foram. As coisas que você fez, as brigas que você teve, as pessoas com quem você ofendeu, o emprego que você deixou, as coisas que hoje, se você pensar bem, falar assim, nossa, se eu tivesse mais paciência, eu não tinha me separado, eu não tinha saído, eu não tinha terminado, se eu tivesse mais paciência. Então Deus é aquele que é a fonte da paciência. Nós, por natureza, somos pessoas exasperadas, impacientes, e Deus está disposto a dar um novo andar para nós, suportando uns aos outros. Tem uma barreira de uva, para não ficar no chão, ela tem aquele suporte. O que é aquele suporte? Para que ela não caia. Suportem uns aos outros, eu vou ajudá-lo. Olha para mim, as pessoas com quem você convive, você mais critica ou mais elogia? Você mais cobra, mais acusa ou mais elogia? O suporte que nós precisamos dar para elas, nós não damos, porque nós colocamos mais para baixo ainda. E o que é pior, elas fazem isso conosco. É por isso que a nossa casa está do jeito que está, por isso que o nosso trabalho está do jeito que está, todo mundo fala mal de todo mundo critica todo mundo fala por trás de todo mundo é falso. Mas espera aí, eu não sou todo mundo, eu sou de Deus. Se as pessoas estão fofocando de outros para mim, eu não vou ser um receptador, eu não vou ser uma pessoa que ouve e dá atenção. Se uma pessoa conta uma piada suja para mim, eu não vou ficar rindo e contando outra. Se uma pessoa posta coisas pornográficas no meu grupo, tem duas coisas: ou você para de postar, ou eu saio disso, porque eu não fui chamado para isto. Sabe o que falta para você? Postura de crente. Só isto, postura. Agora fiquem navegando em sites pornográficos. O que você está fazendo com a tua vida? Irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para andarmos de uma forma diferente. E o que é andar? É algo que eu faço natural, está dizendo aqui, estilo de vida. Andem de maneira digna do chamado de vocês, andem. Você anda, e se você é uma pessoa normal, você não fica pensando, eu vou levantar o pé esquerdo, depois o direito. Não, é normal, é natural. Eu vou ser uma pessoa dócil, eu vou ser uma pessoa simpática, eu vou ser uma pessoa amorosa, eu vou ser uma pessoa grata, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa que ajuda os outros de uma forma normal. Eu vou ser honesto, vou ser trabalhador, eu não vou levar os outros para progredir, não vou passar os outros para trás, não vou mentir. Por quê? Porque isso tem que ser normal na minha vida. Eu não ando no pecado, mas ando no Espírito. O pecado hoje na minha vida é um acidente de percurso e não mais um modo operandi da minha vida, uma maneira que eu vivo normal. Não é.
Quando eu falar mal de alguém, eu tenho que parar e dizer para Deus: me perdoe. Quando tiver um pensamento, ou for tentado a ver algo pornográfico, me perdoe, eu não quero isso para mim, porque eu sou de Deus. É o que Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Pega aqueles trajes nojentos, sujos, e joga fora, porque se corrompe com desejos enganosos. E vocês são renovados no modo de pensar, maneira diferente de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Eu quero que você preste muita atenção no que está dizendo aqui. Preste muita atenção. Tudo começa na mente. Olha só. Vocês são renovados no modo de pensar. Por quê? Tem alguns sentimentos e desejos enganosos. O que é sentimento enganoso? O que é o engano? O engano é quando eu não percebo que eu estou errando, porque eu faço de uma forma tão natural. Tem pessoas que falam palavrões e nem percebem que estão falando, porque é um modo natural. Tem pessoas que reclamam tanto da vida, que fazem isso de forma natural, reclamam de tudo, nada dá bom, nada dá bom. Tem pessoas que falam tão mal dos outros, que fazem isso de uma forma normal, são sentimentos e desejos enganosos. Então como que eu vou tirar isso da minha vida? Renovar meu modo de pensar. Espera aí, eu tenho que parar com isso. Espera aí, eu não posso adulterar, eu não posso mentir, eu não posso falar mal dos outros, eu não posso reclamar tanto da vida, eu não posso ficar ansioso, porque ansioso é incredulidade, incredulidade é pecado. Eu não posso achar que isso é normal. A pior desgraça na vida de uma pessoa é quando ela diz que eu sou assim porque eu sou pecador. Sabe o que ela está dizendo? Eu não sou perfeito. Ela está dizendo o seguinte: eu não quero mudar definitivamente. Mas quando ela diz eu errei mesmo e eu preciso mudar, ela começa a dar o primeiro passo para uma vida melhor. É o que eu preciso entender para a minha vida, renovar minha mente, tirar aquela roupa velha e pôr uma roupa nova, mudar. Portanto, sejam imitadores de Deus. Portanto, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Perceba os textos que falam sobre sexo aqui, perceba os textos que falam sobre imoralidade sexual, nem sequer, ou qualquer espécie de impureza, nem de cobiçar mulher casada, homem casado, sites, Facebook, WhatsApp, ficar flertando com gente casada. Essas coisas não são próprias para os santos. Vocês não são mais deste mundo, vocês não podem viver como se isso fosse normal. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, piadinhas imorais, que são inconvenientes. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participa. Ah, você está achado de chato. Ou você prefere ser elogiado por eles e desonrar o teu Deus? Eu só te digo uma coisa, só uma coisa. Olha para mim e presta atenção. Reflita sobre as tuas amizades. Porque se você não pode ser santo no meio deles, com postura, e você tem que se camuflar para que eles pensem que você é um cara legal, você tem que rever até as suas amizades. Você tem que sim ter amizades com pessoas não cristãs, para influenciar, mas não para ser influenciado. Agora, se você for igual a eles, que diferença você tem? Se você convidá-los para vir na igreja, eles vão rir na sua cara. E na igreja sua, você vive igual eu. Não participem dessas coisas, porque outrora, antes vocês estavam nas trevas, mas agora vocês são luz do Senhor e vivam como filhos da luz. Eu posso ser uma pessoa santa que agrada a Deus, é só querer, porque eu sou de Deus. Mais do que vencedor, porque eu sou de Deus. Mais do que vencedor, porque eu posso agradar a Deus. E eu vou falar sobre isso no próximo domingo.
na próxima pregação, se Deus permitir, domingo que vem. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho o poder de Deus. Existe uma coisa chamada batalha espiritual, nossa luta contra Satanás. Efésios de 1 a 3, sobre a nossa identidade, quem nós somos, somos de Deus. Efésios 4, 5 até 6, 9. Eu posso agradar a Deus com a minha vida. E Efésios 6, 10 em diante, eu tenho o poder de Deus, batalha espiritual. Finalmente, fortaleçam-se. Finalmente, no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Finalmente, o que Paulo está dizendo aqui no finalzinho do capítulo 6, para terminar o livro de Efésios? Já que vocês são de Deus, capítulo de 1 a 3, já que vocês agradam a Deus pela vida, agora fortaleçam, porque vocês têm um inimigo chamado Satanás, e esse inimigo arma ciladas, para vocês não perceberem. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo não tem olhos vermelhos, nem chifre, nem aquela boca de vampiro, nem aquele garfo tridente. Ele não tem. Você iria fugir dele. Se alguém tivesse um encontro real com esse diabo, que é a caricatura da Idade Média, muitas pessoas, eu creio que irão orar mais, jejuar mais, iam se consagrar mais na igreja. O diabo não vai entregar o jogo. Ele vem através de uma mulher bonita, casada. Ele vem através de um homem bonito, casado. Ele vem através de uma fofoca, porque você já percebeu como são doces as fofocas e como que nos agradam falar mal dos outros. O diabo vem de forma camuflada. É por isso que a Bíblia diz ciladas. E se eu não tiver forte o suficiente, porque eu sei quem eu sou, porque eu estou agradando a Deus, eu não consigo vencer. Por que você acha que tantas pessoas boas saem da igreja? Por que vocês acham que tantos casamentos são acabados? Por que vocês acham? Porque temos um inimigo que não dorme nenhum momento para destruir nossas vidas. E ele vem de formas ardilosas e vem de forma subjetiva e subliminar para nos ofender. É sobre isso que eu quero tratar semana que vem. O campo de batalha espiritual é na mente. As coisas que o diabo leva você a pensar. Porque quando você começa a pensar, você começa a fazer. E eu quero colocar uma coisa para você, em nome de Jesus, para concluir. Olha para mim e preste atenção no que eu vou dizer. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Assuma isto. Viva como tal. Seu lugar não é lá fora, não. Seu lugar é aqui dentro. Seu lugar é aqui, no meio do povo de Deus, da igreja. Volte para Deus enquanto há tempo. Restaure a tua vida. Mas acima de tudo, comece a se portar como filho de Deus lá fora. Porque aqui dentro, a coisa mais fácil do mundo é ser um cristão. Talvez não é tão fácil assim lá na sua casa, para onde você vai daqui a pouco. Não é tão fácil assim na hora que você entrar na internet e ficar sendo chamado pelos sites. Não é tão fácil assim no teu trabalho, onde você tem que mentir, burlar, enganar. Mas eu digo para você, você pode. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.